Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que acompanha você, segue a página Pregações Espíritas no Facebook e também você que acompanha, que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 19 de março de 2022. Dia de São José, José Nazareno, José da Galileia, José, pai de Jesus. Não poderíamos deixar de abordar, de falar um pouco sobre esse personagem real, maravilhoso, gigante e fundamental para que a missão de Jesus fosse concretizada. E por isso nós vamos ler, como leitura preparatória para a nossa prece, do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25, que é o trecho que fala sobre o nascimento de Jesus, mas no qual aparece alguma menção de Mateus, evangelista, a José. Então, disse Mateus, no seu evangelho, capítulo 1, versículos 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de coabitarem, concebeu pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Após ter cogitado estas coisas, eis que em sonho apareceu-lhe um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e o chamarás pelo nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor através do profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ao despertar do sono, José agiu conforme lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Mas não a conheceu até ela dar à luz um filho, a quem chamou pelo nome de Jesus. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, a todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração e também a ti, José, neste teu dia consagrado pela cristandade, para que na nossa incapacidade, na nossa pequenez, na nossa inferioridade espiritual, possamos homenagear-te, ainda que de forma muito aquém de como deveria ser uma homenagem verdadeira, mas que, para não passar em branco, tu recebas as nossas palavras simplórias, insignificantes, mas que procurarão, dentro da nossa capacidade,
de acordo com a permissão de Deus e do nosso Senhor Jesus, engrandecer a tua figura, a tua vida, o teu exemplo. E antecipadamente grato por mais esta oportunidade, por mais esta bênção, pedimos permissão para iniciar a reflexão de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, José, como nós dissemos antes da prece, é uma figura fundamental. E o próprio Mateus, nós já lemos aqui como leitura preparatória, ele destaca que José, sendo justo, e justo, meus irmãos, é um adjetivo que foi atribuído em toda a Bíblia a poucas pessoas. Mesmo os exemplos, os mártires, os personagens todos que aparecem, personagens reais, que aparecem na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, apesar de todas as virtudes, de todas as qualidades que possuíram e que possuem até hoje como espíritos imortais, nem todos eles receberam a denominação, a adjetivação de justos. Por quê? Porque, segundo o professor Clóvis Tavares, justo é um adjetivo que engloba um conjunto de virtudes, de qualidades. Então, para que alguém receba essa denominação, essa adjetivação, não basta ser apenas um exemplo, um trabalhador, um ceareiro da seara do mestre, ou um grande cristão, um grande seguidor de Jesus. Para receber esse título de justo, a pessoa, o espírito, tem que ser realmente um gigante, um espírito de uma grandeza moral, de um nível elevadíssimo, que foge da nossa pequenez, do nosso lugar comum, como espíritos habitantes de um planeta de terra, de provas e habitações, e expiações, perdão. Então, Mateus já destaca isso, José sendo justo. E também, ele, por ser justo, por ser esse exemplo, a lei, meus irmãos, daquela época, naquela região, autorizava José, em razão de ter tomado conhecimento, de ter sabido que sua esposa, embora eles estivessem ainda na primeira fase, porque o casamento judaico, o casamento hebreu, era constituído de dois momentos. O momento primeiro, que era como uma espécie de noivado, mas já era um casamento, não como hoje nós praticamos, né? Hoje em dia, talvez com 2 semanas, 1 semana de namoro, os jovens já colocam um anel de compromisso no dedo, mas também, da mesma forma que com 2 semanas já colocam um anel de compromisso, com outras 2 mais já tiram o anel do dedo e está desfeito o compromisso. Da mesma forma que o próprio noivado, né, como é praticado hoje em dia, diferentemente de como era no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Então, naquela época, naquela região, o primeiro momento, a primeira fase do casamento, que era chamada de Gdushin, era sim um compromisso. Consideravam-se casados os cônjuges, os nubentes, embora não coabitassem. Ou seja, era aquela fase em que marido e mulher se associariam
colaborariam um com o outro, cooperariam para construir a sua casa, a sua morada, preparar tudo que fosse necessário para viver num lar, numa família. Então, dava-se um tempo aproximadamente de 1 ano, que era mais ou menos a duração dessa fase, e após o término desse tempo, em que a casa já estivesse construída ou adquirida, todas as necessidades estivessem devidamente providas, eles então faziam a cerimônia, a festa, que iniciava a segunda fase, inclusive com um simbolismo muito interessante, porque o noivo se dirigia à casa dos pais da noiva para buscá-la. Então, isso de certa forma permaneceu, ainda que não exatamente assim, mas no costume, na tradição judaico-cristã, de o marido pedir a mão da esposa, né, da noiva, da namorada, em casamento, pedir autorização aos pais da noiva para se casar com ela. Então, estavam José e Maria nessa fase, né, a primeira fase do casamento, o Gidushin. E Maria, incumbida de receber em seu ventre nada mais, nada menos que o Cristo, o Messias, o Salvador, Emmanuel, Deus conosco, ou seja, o Verbo que se fez carne. Ela visita Isabel, sua prima, também chamada em algumas traduções de Elizabeth, como nós já dissemos em outras oportunidades, fica aproximadamente 3 meses longe de José, e quando ela retorna grávida. E aí, quando José tomou conhecimento disso, num primeiro momento, embora ele fosse correto, justo, bom, ele, autorizado pela lei para proceder ao apedrejamento de Maria, porque supostamente ela poderia ter traído José, porque se ele não coabitava, ele não havia mantido relações íntimas com Maria, justamente porque estava na primeira fase do casamento, e ela retorna de uma outra cidade grávida, ele ficou cogitando da melhor forma ou da menos pior para não prejudicar aquela que era a sua amada, a sua escolhida. E para que ela não fosse apedrejada e ficasse com o estigma, com a pecha de mulher adúltera, José pensou em abandoná-la secretamente. E aí a culpa recairia toda sobre ele. Olha aí, mais um que engravidou a mulher e a abandonou. Mais um irresponsável. José pensou tudo isso, meus irmãos, e quis para si todos esses adjetivos, todos esses estigmas. Mas, como ele era um justo, olha aí, e como tinha uma missão, que nós sabemos, apareceu para ele o anjo do Senhor, que é o anjo Gabriel, o mesmo que anunciou a Maria que ela conceberia pela obra e pela graça do Espírito Santo. Então, por exemplo, nós já citamos aqui, ano passado, por ocasião das nossas pregações em razão do Natal, no mês de dezembro,
nós citamos aqui um livro católico maravilhoso, belíssimo, cujo título é A Sombra do Pai. Livro este escrito por um teólogo polonês de nome Jan Dobraszynski. A Sombra do Pai. Está disponível esse livro na livraria Cultor dos Livros. Mesmo sendo católico, como nós temos dito aqui também, não tem porquê nós não lermos. Não tem porquê nós não aproveitarmos. Porque, conforme disse Paulo, examinai tudo, retende o bem. Não é porque o livro não é espírita, meus irmãos, que não é bom, que não presta e que não tem parcelas da verdade. Porque os médiuns, os autores inspirados, não são somente autores espíritas. A mediunidade é um dom, é uma ferramenta comum a todos os seres humanos. Está lá no item 159 de O Livro dos Médiuns. Todos somos médiuns em maior ou menor grau. Então, quem quiser comprovar isso, por exemplo, leia o livro também do professor Clóvis, Mediunidade dos Santos, que é um tratado de mediunidade, um livro maravilhoso. Quem quiser saber, conhecer, se aprofundar sobre mediunidade e ainda por cima ter um plus, que é conhecer a mediunidade na vida de vários santos da Igreja Católica, leia e estude esse livro do professor Clóvis Tavares, Mediunidade dos Santos. E ele fala também sobre José nesse livro. Nós já leremos um trechinho aqui sobre José e a mediunidade, que foi exatamente o que proporcionou esse encontro, essa aparição desse anjo durante o sonho, que lhe advertiu, que lhe exortou a não repudiar Maria, pelo contrário, a recebê-la como sua esposa, como sua mulher. Mas, voltando ao livro A Sombra do Pai, do teólogo, do escritor polonês Jan Dobraszynski, ele, nesse livro maravilhoso, ele imagina, meus irmãos, diálogos que alguns personagens bíblicos, como José, Maria, o próprio anjo Gabriel e outros, tiveram. E então nós vamos pedir licença para ler um pequeno trecho desse livro, já que nós queremos exaltar aqui a figura, a excelsitude de José, esse que é chamado e que foi devidamente canonizado pela Igreja Católica como São José. Então diz o Jan Dobraszynski: como de costume, ela ia atrás dos rebanhos, mergulhada em seus pensamentos. Ele disse: Miriam, ou Miriam, que também é uma tradução, é uma das formas de se falar o nome Maria. Maria, Miriam, Miriam, é tudo a mesma coisa, é o mesmo nome. Então, ele diz: Miriam chamou-a por seu nome, em voz baixa, e mesmo assim, ela logo o ouviu. Voltou-se. Ele viu seu rosto tal como o recordava desde o primeiro encontro, mas coberto agora por um tênue véu de cansaço. Ela se deteve e fitou-o. Pareceu a José vislumbrar no olhar dela um lampejo de intranquilidade. E se aquilo era intranquilidade, havia também no olhar uma pureza
incomparável, que foi exatamente quando José encontrou Maria após o retorno dela, da visita, da estada na casa de Isabel. Então, pareceu a José vislumbrar no olhar dela um lampejo de intranquilidade. E se aquilo era intranquilidade, havia também no olhar uma pureza incomparável. Fosse qual fosse a fraqueza que lhe pudesse sobrevir mais tarde, sentia que nunca poderia acreditar em sua culpabilidade. Estava de pé, silenciosa, esperando que ele se aproximasse. Estou alegre por teres voltado, disse ele. Minha tia já não precisava de mim. Aqui o autor, coloca Isabel não como prima, mas como tia de Maria. É possível, que seja, que Isabel fosse realmente uma tia. E às vezes até a gente chama uma prima mais velha e um pouco mais distante de tia, porque não acontecer o contrário, chamar de prima uma tia talvez um pouco mais próxima. Enfim. Disse Maria a José, minha tia já não precisava de mim. Eu estava preocupado contigo. Senti tua falta. Eu sei, também pensei em ti, José. Houve silêncio por um momento. A seguir, José disse, falei com Cleofas e pedi-lhe permissão para levar-te para minha casa. Nossa casa, corrigiu-se. Como estavas de acordo, quero poder estender minha proteção sobre ti, e acho que é necessário. Dominou sua timidez, que aquele que vai nascer, nasça em sua casa. José teve a impressão de que o rosto dela se iluminava, de repente, com um raio de luz. Seus olhos brilharam, os lábios abriram-se num sorriso. A sombra, que parecia ser uma sombra de inquietude, desapareceu prontamente. A alegria apoderou-se dela, como um fogo que tivesse absorvido o cansaço. Estava de novo tal qual a tinha visto junto ao poço, infantil, alegre e radiante. Eu confiava, sussurrou Miriam, e ele ouviu a minha oração. Ele com letra maiúscula. Como ele é bom, tem tanta atenção, ele te disse tudo e entendeste. Ela falando de Deus e do próprio Cristo para José. E como ela confiava neles, no Senhor. Eu compreendi, disse ele, porque te amo. Inclinando a cabeça para o lado, ela fitou sorrindo, divertida. Eu também te amo, José, disse-lhe, mas compreendeste porque ele nos ama. Agora tudo está em seu lugar. Ela respirou profundamente, como se um grande peso tivesse saído de seus ombros. Cobriu o rosto com as mãos. José não sabia se por trás da cortina dos dedos ela ria ou chorava de felicidade. Mas ela logo retirou as mãos. Com os olhos cheios de lágrimas, fitava com ternura o rosto do homem. Falava-lhe unicamente com o olhar, mas esse olhar fez com que o abandonasse imediatamente tudo o que impedia a felicidade de José. O mundo dela continuava sem ser o mundo dele. Apesar disso, entendeu, ela o amava. Amava de verdade, tanto quanto se pode amar.
não tinha o direito de pedir mais. Custasse o que custasse, ele sentia que tinha recebido mais do que qualquer um dos mortais. Meus irmãos, que trecho maravilhoso desse livro. Um diálogo entre Maria e José, quando ele descobre que ela está grávida e que concebeu por obra do Espírito Santo, e demonstra um amor, uma confiança. E ela também dizendo que ele, o Senhor, estava atento e atendeu às orações dela. Então, quer dizer, olha que comunhão maravilhosa, né? Comunhão espiritual, que está acima desse padrão nosso de união aqui na Terra, né? União por interesse, união por orgulho, muitas vezes, né? Porque a gente muitas vezes exibe o cônjuge como um troféu. Olha só, minha esposa como é bela, como é linda, como é isso, como é aquilo. Ou por interesse, muitas vezes, né? Casa-se, né? A mulher com um homem rico, o homem com uma mulher rica. E, enfim, N circunstâncias, né? Os pais dos nubentes, dos noivos, têm interesse de se associarem para virar um monopólio de um determinado ramo do comércio. E, então, casam os filhos, né? Isso acontecia, assim, de certa forma, com mais ocorrência, né? Com mais frequência no passado, mas ainda acontece demais hoje, né? E aí, nós também vamos ler aqui um trecho escrito de um texto escrito por Garrigou Lagrange, um padre católico que tem 28 livros, 28 obras maravilhosas. Lógico que eu não li todas elas, mas ele é de uma profundidade em relação às análises que ele faz sobre o cristianismo e algumas figuras, como o próprio Cristo, Deus e outros mais, como, por exemplo, José também, que às vezes se torna até difícil de nós compreendermos, porque é de uma grandeza, é de um nível, a análise de Garrigou Lagrange, que foge dessa linguagem talvez mais acessível e mais condizente com a nossa capacidade espiritual mesmo. Não é à toa que Jesus disse: muito mais coisas teria para vos dizer, mas vós não podeis suportar. Então a gente vê às vezes um grande cristão, que por certo é um missionário de Jesus também, e escrevendo a gente não entende, que dirá se Jesus tivesse dito todas as coisas, né? Mas então, por exemplo, Garrigou Lagrange, ele escreve aqui nesse texto quando ele aborda, ele tem um texto com vários aspectos sobre a figura de José. E aí, num determinado trecho, ele fala do caráter próprio da missão de São José. E ele diz o seguinte: esse ponto, né, sobre o caráter próprio da missão de São José, é admiravelmente exposto por Bossuet no primeiro panegírico desse grande santo, terceiro ponto, quando nos diz: entre todas as vocações, chamo a atenção para duas que, nas Escrituras, parecem diretamente opostas. A primeira, a dos apóstolos. A segunda, a de São José. Jesus foi revelado aos apóstolos
para que o anunciassem a todo o universo. Foi revelado a José para que o silenciasse e o ocultasse. Os apóstolos são as luzes para mostrar Jesus Cristo ao mundo. José é um véu para cobri-lo, e sob esse véu misterioso se nos oculta a virgindade de Maria e a grandeza do Salvador das almas. Quem glorifica os apóstolos pela honra da pregação, glorifica São José pela humildade do silêncio. A hora da manifestação do mistério da encarnação ainda não havia chegado. Essa hora teve de ser preparada por 30 anos de vida oculta. E continua Garrigou Lagrange: a perfeição consiste em fazer o que Deus quer, cada um segundo a sua vocação. Mas no silêncio e na obscuridade, a vocação de José supera a dos apóstolos, porque toca mais proximamente o mistério da encarnação redentora. José, depois de Maria, esteve mais próximo que ninguém do autor da graça, e no silêncio de Belém, durante a sua estada no Egito e na casinha de Nazaré, recebeu mais graças que nenhum outro santo jamais receberá. Sua missão foi dupla. Em relação à Virgem Maria, preservou sua virgindade, contraindo com ela um verdadeiro matrimônio. Olha aí, mas absolutamente santo. O anjo do Senhor lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber em tua casa Maria, tua esposa, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Maria é certamente sua esposa. É um verdadeiro matrimônio, como explica São Tomás de Aquino, mostrando suas conveniências. Nenhuma suspeita devia ocorrer, por menor que fosse, quanto à honra do filho e à da mãe. Se alguma vez essa honra estivesse em causa, José, o testemunho mais autorizado e menos suspeito, estaria lá para atestar-lhe a integridade e a pureza. Maria, ademais, encontrou em José ajuda e proteção. Ele a amava com um amor mais puro, mais devotado, com um amor teologal, pois a amava em Deus e para Deus. Era a união sem mancha, mais respeitosa com a criatura mais perfeita que jamais existiu, na situação mais humilde, a de um pobre artesão de aldeia. José aproximou-se então mais intimamente que qualquer outro santo daquela que é a mãe de Deus e a mãe espiritual de todos os homens, do próprio José. Olha que maravilha, meus irmãos. Garrigou Lagrange diz que Maria, sendo a mãe espiritual de nós outros, também era a mãe espiritual de José. Então ele diz que José se aproximou mais do que qualquer pessoa de Maria. Ela que é a mãe espiritual de todos nós, inclusive do próprio José, né? E distribuidora de todas as graças. A beleza de todo o universo não é nada comparada à beleza sublime da união dessas duas almas. União criada pelo Altíssimo, que encantava os anjos e alegrava o próprio Senhor. Maravilha! Quem que pode ter uma descrição de casamento como essa, meus irmãos? Só José e Maria, né? Então, continua aqui Garrigou Lagrange. Em relação ao verbo feito carne, José velou por ele, protegeu-o
e contribuiu para a sua educação humana. Chamam-no de pai nutrício, ou melhor, de pai adotivo de nosso Senhor, mas esses nomes não podem expressar plenamente essa relação misteriosa e plena de graça. É acidentalmente que um homem se torna pai adotivo ou pai nutrício de uma criança, enquanto que não foi acidentalmente que José se tornou pai nutrício do Verbo feito carne. Ele foi criado e veio ao mundo para isso. Olha que maravilha, meus irmãos. Esse foi o objeto primeiro de sua predestinação e a razão de todas as graças que recebeu. Bossuet exprime-o admiravelmente. Mais uma citação de Bossuet aqui. Quando a natureza não dá um coração paternal, onde ir buscá-lo? Numa palavra, São José, não sendo pai, como teria um coração de pai para Jesus? É aí que devemos entender que o poder divino interveio nessa obra. É por um efeito desse poder que José teve um coração de pai. E se a natureza não proporcionou isso a ele, Deus lhe fez com a sua própria mão. Que maravilha, meus irmãos. Porque dele está escrito que muda as inclinações para onde lhe apraz. Ele dá um coração de carne a alguns quando os abranda pela caridade. Não dá a todos os fiéis, não um coração de escravo, mas de criança, quando lhes envia o espírito de seu... Não, aqui está perguntando, não dá a todos os fiéis, não um coração de escravo, mas de criança, quando lhes envia o espírito de seu filho? Os apóstolos tremiam diante do menor perigo, mas Deus lhes fez um coração novo, e sua coragem tornou-se invencível. Foi essa mesma mão que fez um coração de pai em José e um coração de filho em Jesus. Maravilhoso. Por isso, Jesus obedecia e José nele mandava, sem temor. E de onde lhe vem essa ousadia? Olha aí, Garrigou Lagrange, né? Parece uma ousadia de José, né? Mandar em Jesus. E de onde lhe vem essa ousadia de mandar em seu Criador? É que o verdadeiro Pai de Jesus Cristo, esse Deus que o engendra desde toda a eternidade, tendo escolhido o divino José para servir de pai no tempo a seu filho único, fez de algum modo correr em seu seio um raio ou uma centelha desse amor infinito que ele tem por seu filho, e mudou-lhe o coração e deu-lhe um amor de pai. Tanto que Garrigou Lagrange repete o adjetivo que Mateus atribui a José. Tanto que o justo José sente em si mesmo um coração paternal, formado de uma vez pela mão de Deus. Sente também que Deus lhe ordenou usar da autoridade paternal e ousa efetivamente comandar aquele a quem reconhece por seu mestre. Meus irmãos, que maravilha! Texto maravilhoso, escrito por um padre católico encarnado. Então, tem como nós desprezarmos um texto desse, um autor desse, né, só porque é católico, não é espírita? Isso é um preconceito que denota, se nós agimos dessa forma, uma ignorância.
né? Um desconhecimento de que tudo provém de Deus e que nós todos, se temos uma missão, se estamos sintonizados com a espiritualidade superior, temos condição de receber. Não importa se sejamos espíritas, católicos, protestantes, evangélicos, umbandistas, ou ateus, hindus, islãs, não importa, meus irmãos. A verdade vem para quem está em condições de recebê-la. Então, nós temos que abolir esses preconceitos que impedem que nós acessemos essas graças, essas bênçãos, essas revelações. Porque não é da literatura espírita, não é. Então, quer dizer, né, a gente tem que abolir, se desfazer desses preconceitos e aproveitar, que é, mais uma vez, dizendo o que Paulo nos exortou a fazer. Examinai tudo, retende o bem. Então, isso, continua Garrigou Lagrange, equivale a dizer que José foi predestinado primeiro para servir de pai ao Salvador, pai que não podia ter na terra, e em segundo lugar predestinado a todos os dons que lhe foram concedidos, para que fosse digno protetor do Verbo feito carne. Após isso, é necessário dizer com qual fidelidade José guardou o tríplice depósito que lhe tinha sido confiado: a virgindade de Maria, a pessoa de Jesus Cristo e o segredo do Pai Eterno, o da encarnação de seu Filho, segredo guardado até que chegou a hora da manifestação desse mistério. E aí, mais à frente, o próprio Garrigou Lagrange também agora aborda as virtudes e dons de José, né, de São José. E ele fala o seguinte: brilham nele as virtudes da vida oculta, em grau proporcionado ao da graça santificante, a virgindade, a humildade, a pobreza, a paciência, a prudência, a fidelidade. Não são exatamente esses os adjetivos que o professor Clóvis usa para definir o conjunto de virtudes, de qualidades que compõem o que se pode chamar de justo, mas não deixa de ser também, né, uma definição de Garrigou Lagrange do que se pode chamar de justo, na visão dele. Então repetindo, né, virgindade, humildade, pobreza, paciência, prudência e fidelidade, que não pode ser quebrantada por nenhum perigo. A simplicidade, a fé esclarecida pelos dons do Espírito Santo, a confiança em Deus e a mais perfeita caridade. Então, finalizam esse conjunto de virtudes que fazem com que José tenha merecido ser chamado de justo. Guardou o depósito que lhe foi confiado com uma fidelidade proporcionada ao preço desse tesouro inestimável. Cumpriu o preceito depositum custode, guarda o que lhe foi confiado. E aí, mais uma vez, citando Bossuet, ele diz que sobre essas virtudes da vida oculta, Bossuet faz as seguintes considerações. É um vício muito comum nos homens entregar-se inteiramente às coisas exteriores e desprezar o interior, trabalhar para as aparências e adornos e menosprezar o efetivo e o sólido. Preocupar-se com fazer parecer e não com o que deve realmente ser. Por isso são estimadas as virtudes que envolvem negócios e ocupações,
e exigem o trato com a sociedade. Ao contrário, as virtudes ocultas e interiores, que não levam em conta o público, onde tudo se passa entre Deus e a alma, não só não são praticadas, mas não são sequer compreendidas. E não obstante, nesse segredo reside todo o mistério da virtude verdadeira. É preciso formar um homem em seu verdadeiro sentido antes de pensar que lugar ele ocupará entre os outros. Olha que maravilha. Né? E se não se trabalhar sobre essa base, todas as outras virtudes, por mais brilhantes que possam ser, não serão mais que virtudes de vã ostentação. Elas não formam o homem segundo o coração de Deus. Ao contrário, José, homem simples, buscou a Deus. José, homem desprendido, encontrou a Deus. José, homem reservado, desfrutou de Deus. Maravilhoso, meus irmãos. Eu teria mais para ler, mas se nós nos ativermos somente a essa obra maravilhosa de Garrigou-Lagrange, não traremos as outras que merecem também ser destacadas, embora tudo isso que nós estamos trazendo hoje aqui não chegue, mas nem perto do que José é e do que José merece em termos de admiração, de veneração, de homenagem. Então, por exemplo, no livro do professor Clóvis, né, Mediunidade dos Santos, repetindo, verdadeiro tratado sobre mediunidade. Quando ele fala, o professor Clóvis, da mediunidade onírica, que também tem o nome de onirofania, ele fala que em José Nazareno, por exemplo, o fenômeno mediúnico de revelações espirituais se processa comumente por meio de sonhos. Sua primeira experiência foi quando tentou deixar secretamente Maria, antes do nascimento de Cristo. E aí ele cita, ele transcreve, né, o trecho do Evangelho de Mateus em que aparece essa intenção de José. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher. Isso está no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, versículo 20. Após a retirada dos magos do Oriente, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Isso está em Mateus capítulo 2, versículo 13. Após a morte de Herodes, novamente, o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Isso está em Mateus, capítulo 2, versículos 19 e 20. E aí o professor Clóvis finaliza. E na viagem de retorno, receando ir para a Judéia, por lá reinar Arquelau, foi novamente avisado, em sonhos, por divina revelação, seguindo para a Galileia, e está em Mateus capítulo 2, versículo 22. Então, meus irmãos, olha aí, José não só era um homem correto, bom, justo, ele era um médium espetacular. E mais, um homem de fé, porque ele não titubeou, ele não ficou naquela, porque nós, meus irmãos, agora vamos botar o pé no chão, né?
nós, na nossa inferioridade, na nossa pequenez, nós na nossa mediunidade, nós somos tão pequenos, tão fracos, que nós recebemos os avisos. Nós somos alertados. A misericórdia divina é tão grande que mesmo com a nossa incapacidade, nós somos alertados, nós somos avisados. Muitas vezes em sonho. E quando nós despertamos, quando nós voltamos ao estado de vigília, nós achamos que é loucura das nossas cabeças, ou menosprezamos aquilo que foi um aviso da espiritualidade. Foi só um sonho. Foi só um sonho? Não, foi o sonho que nós precisávamos ter. Então a gente fica na dúvida, né? Vamos imaginar nós outros numa situação como essa, parecida, lógico, né? Nenhum de nós aqui vai ter a incumbência, né? Nem tivemos e nem teremos, né? De ser pai terreno de Jesus. Mas vamos supor, né, que nós recebêssemos uma notícia parecida como essa. Ainda que fosse, por exemplo, né, para que viesse um grande missionário, né, e que não o Cristo, mas enfim. E aí, eu sonhei que a minha noiva, que a minha namorada, né, ficou grávida e veio um anjo me avisar que eu não me preocupasse, embora eu saiba que o filho não é meu, né, porque é obra do Espírito Santo, é obra... Quem que acreditaria? Né? A gente nessa inferioridade nossa... Então José está num patamar que não dá para a gente ficar comparando. Essa comparação esdrúxula que eu acabei de fazer é só para mostrar para todos nós que José está muito acima, meus irmãos. Então a gente tem uma tendência muito infeliz, muito triste, de diminuir. A gente chega mesmo a diminuir Jesus, né, na sua divindade, na sua excelsitude, trazendo Jesus para questões, circunstâncias, comportamentos que são próprios do nosso nível espiritual. Então a gente traz Jesus para a nossa realidade, né, para a nossa pequenez. A gente traz José para a nossa pequenez. A gente traz Pedro, Simão Pedro, né, justificando alguns comportamentos dele, como nós outros agimos costumeiramente, quando nós não podemos nos comparar com nenhum deles. Muito menos com Jesus, muito menos. Mas a nossa soberba, a nossa ousadia, a nossa blasfêmia é tanta que a gente chega, né, a fazer isso. Por exemplo, um outro livro que também não é espírita, mas que vale a pena ser lido. Personagens bíblicos. E tem aqui, de Alexander White, vários personagens, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, e que muitas vezes são citados ou nós ouvimos e nós não conhecemos exatamente. Então, é um livro interessante, é uma obra interessante, são 2 volumes, e o primeiro capítulo do volume que aborda personagens do Novo Testamento é exatamente o capítulo que trata de Maria e José. E esse autor, eu achei muito interessante essa colocação que ele faz aqui, quando ele analisa a personalidade, né, e a situação que José vivenciou, porque ele imagina, né, assim como o Jan Dobraczynski imaginou o diálogo de José com Maria, esse autor, Alexander White, ele imagina uma situação que tivesse acontecido em decorrência do conhecimento de José
sobre o fato de Maria ter voltado da casa de Isabel grávida. E ele fala que, por exemplo, se foi num dia de sábado, né, em que se vai, ou que se ia, né, à sinagoga, que se dedicava ao Senhor, e José, em plena sinagoga lá, já sabendo do que havia acontecido, abre as Escrituras, que naquele momento era só o Antigo Testamento, né, a Escritura, a Torá, né, o livro sagrado, esse autor, ele imagina que, muito provavelmente, caiu para José, ao abrir ao acaso, a passagem que está em Isaías, capítulo 7, versículos 11 a 14, que diz o seguinte, olha que interessante, meus irmãos. E ele diz, o autor, ele diz: tenho certeza de que esta foi a escritura apontada para ser lida na sinagoga naquele dia. Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emmanuel. Meus irmãos, eu nunca tinha imaginado isso. Olha que interessante, né? Um autor imaginou que José, sabendo do que havia acontecido, foi à sinagoga para orar, abriu ao acaso as Escrituras e caiu Isaías 7, 11 a 14. E ele pedindo, né, orando para que Deus desse um sinal, e lê exatamente essa passagem. Então, não há como nós desprezarmos, né, esses ensinamentos maravilhosos desses autores todos aí. Por isso, nós vamos ler como um texto final do livro Levantar e Seguir, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o capítulo intitulado José da Galileia, que tem por epígrafe: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Mateus capítulo 1, versículo 20. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Isso aqui não desmerece nem desqualifica essas obras que nós citamos, de Garrigou-Lagrange, de Bossuet, de Alexander White e muitos outros que tenham escrito com condições. Agora, é um alerta de Emmanuel para que nós não ousemos definir, classificar, né, ou analisar a figura de José com a nossa pequenez, né? Então, repetindo, José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano
para um serviço de definições. Ou seja, analisar José, definir José, é algo espiritual, não é algo humano. Já pensaste no cristianismo sem ele? Pergunta Emmanuel. Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve um tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia. A ele deve o cristianismo a porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Meus irmãos, que texto de Emmanuel e totalmente congruente com os que nós lemos, de Garrigou-Lagrange, de Alexander White, de Bossuet. José é considerado pela cristandade o padroeiro da família, o protetor da família. E também é considerado, também é chamado de São José Operário, por causa do seu exemplo como carpinteiro. Não abandonou, disse Emmanuel aqui, apesar de tudo que Jesus mostrou, já em sua tenra idade, ele não se aproveitou disso. Ah, então eu vou parar de trabalhar porque esse menino vai me dar muito dinheiro. Né? Muitos de nós, quando temos um filho, um sobrinho, um neto, né, queremos nos aproveitar dessas crianças, desses adolescentes, para ganhar dinheiro, para ganhar destaque, para ganhar fama, né? Ainda que não sejamos diretamente remunerados, mas hoje em dia, né, quem não quer ter um canal remunerado no YouTube, né, ser monetizado, né, e tudo mais. Então, quer dizer, começa a expor, né, a criança, o adolescente, para poder ter não sei quantas mil visualizações e ganhar dinheiro com isso. José não quis nada disso. José não quis nada disso. E então, como prece final, nós vamos ler, né, esse hino escrito pelo professor Clóvis Tavares e que traduz, né, de certa forma não, traduz, expressa, né, o sentimento puro, a veneração que o professor Clóvis teve e tem por esse que é o grande protetor das primeiras horas, dos primeiros momentos do cristianismo, e sem o qual talvez Jesus não tivesse, né, conseguido, talvez, né, não por ele Jesus, mas pela loucura, né, de um Herodes. E se José não fosse José e não tivesse a fé que ele teve e tem, talvez não seguindo as exortações do anjo para se ausentar de Belém, para ir para o Egito e depois para retornar, enfim, para receber Maria como sua esposa, para aceitar que aquela criança que estava em seu ventre era nada mais, nada menos que o Verbo feito carne. Pode ser, né, como disse Emmanuel, a primeira hora, né,
a porta da primeira hora. A ele deve o cristianismo, a porta da primeira hora. Então, para que, né, nós, usando das palavras desses grandes que escreveram sobre José, né, possamos finalizar a nossa reflexão de hoje, essa homenagem pobre, mas que aproveita o que tem de bom sobre José, de pessoas, espíritos que estavam em condição de escrever sobre ele. Vamos ler esse hino, José Nazareno, de autoria do professor Clóvis Tavares, e cuja música é de Juraci de Paula. Ó meigo José, amigo sereno, escuta nossa alma, José Nazareno. Silêncio e trabalho exemplificaste, Jesus e Maria na terra amparaste. Escuta nossa alma, ó alma de amor, ampara-nos sempre nos dias de dor. Ó anjo da guarda da Virgem Maria, inspira-nos sempre a santa alegria. De tua alma de luz, de teu braço forte, rogamos auxílio na vida e na morte. Bendito o teu nome, suave e sereno. Bendito o teu nome, José Nazareno. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que José nos proteja nesse momento conturbado em que estamos vivenciando, uma desvalorização da família, enfim, que nós saibamos aproveitar esse exemplo desse espírito missionário grandioso, sem o qual talvez nós não tivéssemos hoje o cristianismo como nós temos, né? Então, agradeçamos também a Deus por tudo isso, ao próprio José, e que nós tenhamos um final de sábado, um domingo, uma semana de paz, de trabalho, pedindo a São José Operário que nos proteja, nos incentive o ânimo, a fé. E eu agradeço mais uma vez pela audiência, pela assistência, e que Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite.